Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas. Seja bem-vindo aí após as suas férias, ouvintes do Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Obrigado, Orion. Prazer sempre todo nosso. Orion, direto para o assunto, né? Que é um dos destaques desta segunda-feira, aquele prazo de 6 meses dado pelo STF para o Estado de Minas Gerais sobre aquela questão da recuperação fiscal que inclusive tramita na Assembleia, né, Orion? Pois é, Luciana, a semana começa com essa pressão sobre a Assembleia Legislativa diante da repercussão da decisão do ministro Luiz Barroso, na sexta-feira passada, de estabelecer prazos para que Minas faça adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Como se sabe, o regime é rigoroso, draconiano, impõe duras medidas ao Estado que aderir, como, por exemplo, privatização de suas estatais, proibição de concurso público, congelamento de reajuste de salários, entre outras medidas. Tudo aquilo que se encaixa aí no projeto ultraliberal de Zema para o Estado, enxugamento da máquina e diminuição do tamanho do Estado. A decisão do ministro não é uma imposição, mas ela vincula a manutenção ou não daquela liminar que livra o Estado de pagar há 3 anos e meio, desde o governo anterior de Fernando Pimentel do PT, o serviço da dívida no valor mensal de 800 milhões de reais para o principal, de uma dívida impagável, na casa dos 140 bilhões de reais. A decisão do ministro do STF, Luciana, é técnica e determina que o Estado defina a sua situação ou o andamento dela em 6 meses. Ou seja, se vai aderir ou não, ou ainda como está a tramitação dessa decisão na Assembleia Legislativa. Politicamente, no entanto, o governo Zema vai, especialmente pela Secretaria da Fazenda, empurrar a pressão para os deputados para que votem logo a favor. A Assembleia pode perfeitamente, de acordo com a decisão, informar ao STF que está tramitando e que o processo caminha com a realização de audiências e análise da matéria, que tramita hoje sob regime de urgência na Assembleia, a pedido do próprio governo. Sendo assim, o STF dá até mais prazo para que essa avaliação e votação seja feita pela Assembleia Legislativa. O STF, ele não entra no mérito sobre a decisão, se é bom ou não para o Estado aderir ou não, mas joga essa bomba aí às vésperas das eleições, porque 6 meses nesse prazo aí, eles venceriam em 15 de abril do ano que vem, em pleno início da campanha eleitoral. Como é que o Estado vai fazer isso quando terá que discutir e se mobilizar para a sucessão do governo? Não parece ser uma medida sensata e o Supremo não pode querer que o Estado adote uma medida aí que pode ser ainda pior para as suas finanças. Basta ver o caso do Rio de Janeiro, o único Estado a aderir até agora e onde, por isso, a situação piorou ainda mais os rumos da administração pública. É uma interferência à autonomia do Estado, da qual o STF não pode ser um cúmplice. A oportunidade também será útil para discutir a dívida de Minas com a União. Como foi gerada, por que cresceu dessa maneira estratosférica e sem controle, principalmente sem auditoria. Seria o caso de o Judiciário promover uma espécie de acordo, de conciliação, como foi ventilado no ano passado, para que também as dívidas da União, como da Lei Candir, com Minas Gerais, pudessem favorecer o encontro de contas entre o governo federal e o governo mineiro. Seria mais justo do ponto de vista contábil, jurídico, financeiro e principalmente social. O governo não é feito para pagar dívidas, né? Mas cuidar das pessoas que vivem sob o seu gerenciamento, administração pública. Além disso, a arrecadação do Estado está mostrando reação, uma recuperação importante, levando o Estado a pagar dívidas com diversos setores, como os municípios, servidores e até com o Judiciário Mineiro. As contas melhoraram, embora o governo diga que chegará o ano que vem com um déficit de 11 bilhões de reais. Será oportunidade também para dar mais transparência a essas contas públicas aí. Orion, para a gente terminar, a Câmara dos Deputados tenta votar amanhã naquela limitação ao Ministério Público. Como é que as lideranças aqui do Estado têm reagido a isso, hein? Pois é, Lucas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, lá de Alagoas, retoma amanhã, ou tentará, a votação dessa PEC, dessa proposta com a qual pretende atingir o coração, a autonomia e a independência funcional do Ministério Público. Ou seja, em poucas palavras, limitar as investigações que fazem promotores, promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça, especialmente aí o foco da matéria, sobre os políticos. A PEC quer alterar a composição
do Conselho Nacional do Ministério Público, que hoje é técnica para critérios políticos, né, nos quais os deputados federais fariam a indicação de um de seus atuais 14 membros, particularmente do corregedor, que tem a função de avaliar os atos dos membros do Ministério Público. Então, pelo texto em discussão, o Conselho Nacional de Ministério Público terá 17 integrantes, hoje são 14, sendo 5 daí para frente indicados ou eleitos pelo Poder Legislativo. Hoje são apenas 2. Arthur Lira quer também a criação em 120 dias de um código de ética para, segundo ele, combater os abusos e desvios de seus integrantes. Ora, o código de ética já existe. Então, a Band também entrou nessa discussão no último sábado, a TV Band Minas e a TV Band e a Rádio Band News. Entraram nesse debate, ouvimos aqui no entrevista coletiva o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, o promotor Enéas Xavier Gomes. Segundo ele, o Ministério Público de Minas e de todo o país está aberto ao debate pelo aperfeiçoamento da instituição, mas não pelo seu aniquilamento, seu desmonte. Ele disse ainda que a proposta colocou o Ministério Público no corredor da morte. Em meio a essa polêmica, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Java Soares, tem sobressaído como um interlocutor entre o Ministério Público e a Câmara dos Deputados. Ex-membro do CNMP, do Conselho Nacional, ele diz que um órgão administrativo não pode interferir na atividade do Ministério Público, que seria inconstitucional. Tá certo então, Orion. A gente fica por aqui até quarta-feira. Ok, um abraço para você, Lucas, Luciane, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.